uma perspectiva, um pensamento sobre essa memória que pudesse me ajudar a pensar o que é uma memória mediatizada. Tá? Então, dos grandes desafios foram esses: fazer empreendimentos de conversação com a história, principalmente, mas não só. Então, a história foi alguns autores da história, da sociologia da história, da sociologia, da antropologia também, da sociologia da memória, desculpem, da antropologia da memória, também alguns que vêm trabalhando, e, inclusive, da filosofia, né, para reconstruir um pouco como foi pensado esse conceito de memória coletiva e reestruturar esse conceito para pensar uma memória mediatizada. Vou dar algumas linhas dessa caminhada, só para que vocês possam, talvez, entender algumas dessas questões. No campo, por exemplo, da sociologia, a gente tem um trabalho que é um marco, que seria o do Maurice Halbach, que vai cunhar e elaborar o conceito de memória coletiva, que é um conceito constituído num determinado momento histórico, num determinado contexto, e dentro de uma determinada tradição também, ou uma episteme, né? E que vai, então, atentar para a dimensão coletiva da memória, no sentido de pensar ela como consenso, como uma construção de consenso de um grupo, ou de grupos, razoavelmente bem delimitados, né, para o Halbach. E dentro dessa perspectiva que é durkheimiana, esse pensar essa memória tem questões interessantes, tem questões produtivas. Por exemplo, já Maurice Halbach colocava a questão de que a memória é seletiva. A memória não é a representação do passado tal como ela foi vivida, né? Mas é uma reelaboração, uma reconstrução elaborada a partir do presente, da ótica do presente. Entretanto, tem um problema aí, que é a memória pensada como estratégia de consenso, digamos assim, como elemento de consenso de um grupo, que dá coesão, que dá sentimento de pertença, de solidariedade. E isso impossibilita de ver os conflitos, por exemplo, que podem atravessar a constituição da memória. As relações de poder, né, em relação a isso, a essa constituição de memória. Também vai impossibilitar desenvolver ou chegar a pensar uma maneira específica de matriciação, por exemplo, da mídia em relação a essas memórias. Tá? Então, na caminhada eu fui tentando elaborar e sair desse impasse, né? Algumas perspectivas de historiadores me ajudaram, por exemplo, a ir caminhando em direção à consideração dos conflitos. Então, por exemplo, um autor chamado Pollack me ajudou a pensar muito nos marcos sociais da memória como resultado nunca definitivamente adquirido de conflitos entre várias versões, vários agentes que vão competir, então, na constituição de memórias sociais. Desculpem. Então, a partir dessa perspectiva que é construtivista, eu pude incluir essa dimensão de poder e de conflito. E pensar também que a mídia pode ser um agente importante aí nesse processo. E como equacionar, então, esse lugar da mídia nessa compreensão, né? Curiosamente, esse autor também tem um conceito que podia me ajudar a fazer um link para essa passagem para a questão da marca da mídia, ou da ação configuradora da mídia. Ele trabalha um conceito de memória enquadrada. Ele também pensa a memória como uma seleção decorrente desses processos de negociação, conflito, né? E ele vai trabalhar, então, essa ideia de memória enquadrada como um resultado de seleção realizado no conflito, enfim, nesses processos, por agentes distintos e que vai instituir uma versão, né, em relação a essa memória. E essa ideia de memória enquadrada pode ser, então, o lugar, o momento, digamos assim, em que essa conversa com esses referenciais de outras áreas foram me ajudando a pensar pontes em relação à questão da mídia. Porque o que nos interessa, por exemplo, no programa de pós-graduação da Unicinos, é pensar esses processos midiáticos e como eles vão estruturando os fenômenos, né? Então, a ideia de memória enquadrada que está nesse historiador, né, nessa perspectiva, ela pode ser aproximada, por exemplo, da ideia de agenda setting, da ideia de enquadramento que está nessa agenda 7. Né? E desde aí, então, uma costura interessante foi se abrindo e foi se articulando para pensar
como a mídia, enquanto um agente fundamental, então, assumindo a perspectiva da mediatização que me interessa e que eu trabalho, como essa mídia, enquanto agente fundamental, né, eixo estruturador de práticas, de sentidos, de interações, como ela poderia estar agindo na constituição e configuração dessas memórias. E aí sim começar a pensar esta questão de uma ação de enquadramento, não apenas em termos do que dessa memória é relevante, seria relevante, mas de como essa memória vai sendo constituída, as seleções que são feitas dentro dos programas noticiosos, ou seja, lá que tipo de programa se vai analisar, né? Por outro lado, e aí também lembrando de algumas questões colocadas pelo professor Rudiger, eu não podia pensar, inclusive teoricamente, nesse processo do que a mídia está fazendo com essas memórias, sem levar em conta isso que ele comentou, deste contexto mais amplo de transformações que esses grupos estão vivendo, em que a mídia está implicada, a globalização está, mas a mídia está profundamente implicada, que é esse contexto de aceleração tecnocultural, de obsolescência dos objetos cotidianos, de presentificação da experiência, né? E de diminuição, então, dessa vivência da dimensão temporal, né? Que a nossa sociedade vai atravessando. E desde aí, então, os autores vêm dizendo, não, mas a mídia talvez esteja contribuindo muito mais para a amnésia do que propriamente para uma constituição de marca de memória, né? Então, que constituição de marca é essa? O que está acontecendo nesse processo? É amnésia? É só amnésia? Não é? Há alguma ação? Em que direção está se dando essa ação dentro desse contexto que é a recepção, ou seja, os públicos, como estão vivenciando esse processo? Eu, talvez no final, possa adiantar algumas dos resultados que eu vou chegar, né, nesse processo de pesquisa, se der tempo, porque me interessa também contar para vocês um pouco os desafios metodológicos, mas já assinalando uma coisa que talvez possa ser importante de dizer, já que eu estou levantando essa questão de como a mídia pode estar agindo, de fato, há um componente de amnésia nos resultados que a gente tem, que está analisando, mas há também uma ação de constituição de memória. Claro, constituição de memória, de uma certa memória, de um certo tipo, de um certo teor de memória, um teor enquadrado de memória, que aí vai muito nessa questão da reciclagem do folclore, da produção de determinados enquadramentos míticos sobre a vinda, sobre o trabalho, e etc, etc. Eu vou tentar depois levantar algumas questões relacionadas a isso, se o tempo der. Mas há um trabalho de construção, de fabricação de memória, sim, principalmente da mídia regional, em termos dos italianos, e eu diria que esse trabalho é forte. E essa força também, pensada, vai aparecendo como não advinda só dessa relação com a mídia, mas também porque ela vai se articulando a esse contexto regional e a esses mundos da vida, onde certos enquadramentos também estão se dando aí, de uma maneira convergente com o que está acontecendo com a mídia. E aí eu revelo uma outra questão, porque eu estou trabalhando com recepção, que o interesse em pensar esta mediatização da memória não pode ser desligado da ideia de que isso se dá em contextos concretos e que, portanto, é preciso pensar nesse sujeito situado nesses contextos e vivenciando essas múltiplas dimensões do mundo da vida, atravessadas pela mídia, claro, mas não subsumidas à mídia, né? Então é importante atentar para as articulações e as relações que aí vão se dar. E nesse sentido, adiantando também algumas constatações que já vão se revelando para nós, há restos de memória que não estão na mídia, mas que ainda persistem dentro desses contextos. Como, por exemplo, nas gerações mais velhas, a questão da campanha da nacionalização, embora isso geracionalmente venha desaparecendo, esse tipo de marca de memória. Desafios metodológicos, então. Os procedimentos que buscam capturar essas dimensões temporais, né, vividas pelos sujeitos, têm sido trabalhados bastante pela história